falar em produtividade, Uhum. acho que trazes aqui um método, não é? Trago Fala-nos aqui sobre isso. um método que encontrei enquanto viajava na maionese do Acarnoon, que para quem não sabe, o Acarnoon é um site tem notícias, tem artigos sobre montes de temas, e um deles é life hacking, ou seja, como é que nós conseguimos ir melhorando a nossa qualidade de vida, e eu encontrei um que achei interessante e vou passar a explicar. Portanto, não sei se eu sou o único que já teve uma manhã assim. Eu acordo cheio de energia para começar o novo dia, faço a minha rotina e etc. E quando vou sair, reparo que o almoço que tinha preparado estava estragado. Ui, E eu fico, oh não, e agora? O que é que eu vou comer? E depois, como se isso não fosse suficiente, vou pegar o carro para ir para o trabalho e só para me deparar com um trânsito sem fim causado por obras ou por um acidente que alguém decidiu ter porque estava cheio de pressa. Depois, chegamos ao local de trabalho, ou chego ao local de trabalho, e vejo uma pessoa que está no carro, pronta a sair, e eu sinalizo, porque gostava de ficar com aquele lugar, já que é tão perto do sítio para onde eu vou, e ela fica parada, até eu passar. E assim que eu passo, ela sai. Jesus! Como resultado, tenho de deixar o carro mais longe, e acabo por chegar atrasado à reunião mais importante do dia, que era logo às 9 da manhã. Portanto, são 9h15 e o meu dia já está estragado. Quando isto acontece, é normal que a frustração nos ataque, a motivação sai do chat e da nossa vida, não é? E volta talvez no dia a seguir, e simplesmente acreditamos que o dia já está estragado, já não há nada a fazer naquele dia e ficamos o dia todo a sentir-nos melancólicos e mal e etc. Mas, enquanto há vida, há esperança, e existe um método que aparentemente foi bastante espalhado recentemente no TikTok, mas que tem origens na matriz de Eisenhower, espero estar a dizer bem o nome, que é aquela matriz em que nós dividimos as tarefas entre importantes e não importantes, Urgentes e não urgentes. Não urgentes, sim. Tenho ideia que é essa matriz. Portanto, surgiu um pouco como consequência dessa matriz, e o método chama-se o método dos 4 quartos. E o objetivo deste método é conter estas coisas más que nos acontecem ao longo do dia, na fase do dia em que elas acontecem, para que, ok, aconteceu aquilo tudo de manhã, mas quando eu chegar à próxima fase do meu dia, eu já estou recuperado e consigo levar o resto do dia com uma outra energia e com uma outra motivação. Ok? Portanto, para quem faz trabalho mental, e estávamos a falar hoje sobre isso quando estávamos a vir para cá, a produtividade começou muito como uma medida da capacidade de uma pessoa produzir nas fábricas. Sim. Mas hoje em dia nós aplicamos muito a produtividade ao mundo dos escritórios, em que o trabalho que se está a fazer não é um trabalho fabril repetitivo, é um trabalho mental que exige criatividade, exige concentração e exige que nós estejamos completamente imersos naquela realidade para conseguirmos dar o nosso melhor, como por exemplo estarmos agora aqui a gravar um podcast. Se eu estiver a gravar o podcast a pensar no almoço, Ai, chouriço. se calhar não vou ser tão produtivo, o podcast não vai sair tão bem, a audiência não se vai conectar tanto. Portanto, é muito importante que a gente consiga deixar os infortúnios que nos acontecem na vida na altura em que eles acontecem, para não estragar o resto do dia. E, portanto, vou agora passar a explicar o método. Basicamente, neste método, nós dividimos o nosso dia em 4 partes, com o objetivo de minimizar os estragos que acontecem numa de afetar as restantes. E um dos exemplos, não tem de ser exatamente assim, mas um dos exemplos que eu vi é, por exemplo, nós podemos dividir a manhã das 6 às 9 da manhã, que é o período em que nós vamos estar a preparar-nos, vamos estar por exemplo, podemos ler, podemos fazer exercício físico, dar um passeio na natureza, tudo aquilo que nos ajude a estar mais preparados, mais presentes para o dia que se avizinha. Depois nós temos o período do final da manhã, que seria, por exemplo, entre as 10 e as 13, e repara que entre as 9 e as 10 eu deixei em branco. É propositado, ou seja, não é suposto nós termos as horas todas preenchidas com este método, é suposto haver um período em que nós estamos a recarregar antes de começar o próximo método.
Portanto, entre as 10 e as 13 seria o período em que nós estamos a começar o trabalho que temos para fazer e estamos a produzir, ou seja, estamos só preocupados em avançar com aquelas tarefas mais importantes que vão fazer todo o nosso negócio, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa carreira andar para a frente, seja a produção de conteúdos, seja fazer desenvolvimento de uma funcionalidade super importante no produto que estamos a trabalhar, seja preparar uma apresentação. Depois, o período da tarde, que seria, por exemplo, entre as 14 e as 19, já é mais para polir e finalizar, ou seja, é um período em que se calhar eu não vou estar tão focado, porque depois do almoço também a tendência é já não estarmos tão focados, estamos mais impacientes, como já falámos, daquele estudo do xadrez. Então a ideia é estarmos mais a tentar recolher feedback, ver o que é que podemos melhorar e estarmos a pegar no trabalho que começámos de manhã, finalizá-lo e polir, ou seja, deixá-lo mais aperfeiçoado. Ok? E depois temos o final da tarde, que seria, por exemplo, entre as 20 e as 22, que seria a altura de relaxar, ler um livro, jogar um jogo, fazer exercício para quem gosta de fazer exercício para relaxar, ou alongar, fazer coisas que nos ajudem a entrar no mood de dormir, porque depois a parte do descanso também é muito importante para quem precisa de usar a cabeça o dia todo, mas também para quem tem trabalhos que são mais físicos também é importante descansar, né? Porque se a pessoa não descansar no dia a seguir, Não consegue dar não tanto. consegue dar tanto. Portanto, o objetivo deste método é basicamente dividirmos o dia e termos o dia focado em certas áreas. E o que é que nós vamos fazer agora que sabemos isto tudo? Eu vou testar este método ao longo das próximas 4 semanas e vou trazer updates em cada episódio sobre a minha aplicação deste método. No final das 4 semanas vou ver se, valeu a pena, melhorou, não melhorou, e isto basicamente é um novo segmento, digamos assim, do podcast que nós estamos a experimentar, em que nós testamos alguma coisa, damos o nosso feedback e com a nossa experiência, não é? E partilhamos isso com a audiência. Se acharem que é relevante para vocês, podem seguir-nos, não é? No Spotify, Apple Podcasts, em todos os sítios onde o podcast existe, ou no TikTok, no YouTube, para saber como é que vai correr a aplicação deste método. Eu estou super curiosa. Eu estava aqui a ouvir-te e a pensar. Acho que aquilo que este método traz é muito mais a parte dos entre os quartos, ou seja, aquela pausa é muito, muito importante para nós conseguirmos regular-nos, para nós conseguirmos de certa forma olhar para aquilo que aconteceu no primeiro quarto do dia e ver, era isto que eu queria, não queria, se calhar pensar um bocado, ser um bocado introspectivos nesse sentido e depois preparar o próximo. Acho que mas estou a falar sem ter testado. Parece-me que é muita parte da pausa e de conseguir sair de um e depois ter aquela pausa, pensar e entrar no outro, que traz aqui a grande mais-valia neste método. Mas estou curiosa, quero ver qual é que é o impacto que vai ter na tua produtividade. Eu não vou testar o método, mas vou estar aqui a seguir, a analisar de perto aquilo que vai acontecer.